Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos. Lição 4. As Festas da Santíssima Virgem. 635. Além do que dissemos até agora, não temos ainda um excelente meio de agradar a Maria e merecer-lhe a proteção? Sim, é celebrar com piedade e devoção as festas que a Igreja estabeleceu em sua honra. 636. Que são as festas estabelecidas em honra de Maria? São as solenidades religiosas instituídas para agradecer a Deus os favores singulares que concedeu a Maria, as grandes graças que nos tem feito por intercessão dela, e especialmente, primeiro, para agradecer-lhe ter nos dado seu Filho unigênito. Segundo, para honrar por um culto público as prerrogativas de que Maria Santíssima foi favorecida. Terceiro, para incitar nossa confiança em Maria e nos induzir a solicitar por ela as graças de que precisamos. Quarto, para vingar a augusta Mãe de Deus das zombarias dos ímpios, que desconhecem suas grandezas, blasfemam suas virtudes, desprezam seu amor e mofam das homenagens que os fiéis lhe prestam. 637. Quais são estas festas? São numerosíssimas. Umas referem-se diretamente à vida ou às virtudes da Santíssima Virgem, outras parecem referir-se mais à confiança dos fiéis em tão boa mãe, ou a uma grande graça alcançada por sua intercessão. 638. Quais são as festas que se referem diretamente à vida ou às virtudes de Maria Santíssima? As 5 festas principais: a Imaculada Conceição, a Purificação, a Anunciação, a Assunção, a Natividade. Há 9 festas secundárias, 4 das quais já indicamos o dia: as Dores, a Visitação, o Santo Nome de Maria, a Apresentação. Mais 5 festas que se celebram nos dias seguintes: a Expectação do Divino Parto, a 18 de dezembro, o Desposório da Santíssima Virgem com São José, a 23 de janeiro, o Imaculado Coração de Maria, a 22 de agosto, a Divina Maternidade de Maria, a 11 de outubro, a Pureza de Maria, no 3º domingo do mês. 639. Qual é o motivo da festa da expectação? A expectação significa espera. Pela festa da expectação do Divino Parto, a Igreja quis honrar os santos desejos que abrasavam o coração da Santíssima Virgem, na espera do dia mil vezes bendito, que devia reconciliar o céu com a terra, pelo nascimento do Verbo encarnado. Esta festa celebra-se a 18 de dezembro, 8 dias antes do Natal, e no momento em que todas as orações da Santa Liturgia exprimem, com ardor crescente, os suspiros e os votos do povo cristão pela vinda do Libertador. A Igreja quer que reanimemos, deste modo, o nosso fervor durante os últimos dias do Advento, para que, como nada pôde impedir o Divino Infante de chegar até nós, nada também possa demorar a sua entrada em nossos corações. 640. De que época data a instituição desta festa? Esta festa foi instituída em 656 na Espanha, onde se celebra ainda hoje com grande fervor. 641. Quais são as festas que se referem mais à confiança dos fiéis em Maria ou a alguma grande graça alcançada por intercessão dela? São bastante numerosas.
Eis as mais importantes. Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de maio. Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho. Nossa Senhora dos Anjos ou da Porciúncula, 2 de agosto. Nossa Senhora das Neves, 5 de agosto. Nossa Senhora das Mercês, 24 de setembro. Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro. O Patrocínio da Santíssima Virgem, 4º domingo de outubro. Nossa Senhora do Sufrágio, 3 de novembro. A Transladação da Santa Casa de Loreto, 10 de dezembro. Acrescentemos para completar esta enumeração: Nossa Senhora do Bom Conselho, 26 de abril. Nossa Senhora das Graças, 29 de abril. A Mãe do Divino Pastor, 13 de maio. Nossa Senhora da Misericórdia, segunda-feira das Rogações. Nossa Senhora do Socorro, 15 de junho. Nossa Senhora dos Prodígios ou dos Milagres, 9 de julho. Nossa Senhora do Bom Socorro, 1º de setembro. Nossa Senhora dos Agonizantes, 29 de outubro. Lede as histórias do tempo passado, diz um célebre orador do nosso século. Lede os anais da Igreja, e vede em todo lugar os flagelos desviados, as tempestades aplacadas, os doentes curados, os mortos ressuscitados, os exércitos inimigos vencidos, as cidades e os impérios salvos pela proteção da Santíssima Virgem. Vereis inumeráveis templos e santuários consagrados a seu nome, nas cidades e aldeias, à beira dos mares e praias mais remotas, no fundo dos vales e sobre o cume dos montes. Perguntai em que ocasião foram construídos, e sabereis que cada um deles é um monumento de qualquer favor assinalado, alcançado, pela intercessão de Maria. De qualquer prodígio brilhantíssimo operado pelo seu poder. Citai-me as festas tão numerosas, instituídas em sua honra, que enchem de algum modo o curso do ano, e nas quais é invocada sob tantos nomes diversos, como a dispensadora da vitória, o arbítrio da paz, a rainha da misericórdia, o recurso eficaz em todas as nossas necessidades. Mostrar-vos-ei que elas são outros tantos testemunhos solenes do agradecimento do mundo católico pela cristandade tantas vezes livrada milagrosamente, quer da invasão dos bárbaros, quer da opressão dos muçulmanos, quer dos cismas, quer das facções e guerras intestinas que a devastavam, quer de outros males medonhos e extremos que ameaçavam destruí-la. 642. Quais são, entre estas 17 festas, as que lembram favores mais assinalados ou são de um interesse mais geral? Com as festas de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa Senhora do Carmo, das quais vimos a origem, são as de Nossa Senhora Auxiliadora, de Nossa Senhora dos Anjos, de Nossa Senhora das Neves, de Nossa Senhora das Mercês e da Transladação da Santa Casa de Loreto. 643. Em que ocasião a Igreja instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora? Arrancado violentamente de Roma, por não querer sujeitar-se às despóticas exigências de Napoleão I, o Papa Pio VII foi conduzido à França, separado dos cardeais e lançado ao cárcere. Haviam decorrido 5 anos desde o princípio desta tribulação terrível, e nenhuma esperança de recuperar a liberdade brilhava aos olhos do pontífice. Como no tempo do cativeiro do príncipe dos apóstolos, a Igreja, privada de seu chefe, não cessava de oferecer a Deus suas orações e gemidos pelo Papa prisioneiro, quando, de repente, uma série de fatos imprevistos veio quebrar o poder do orgulhoso imperador, que fazia tremer a Europa, e de novo levou o Papa para sua capital
com aplausos de universo inteiro. Pio VII, atribuindo à Virgem que invocara em seu auxílio o ter podido enfim entrar em Roma, completamente livre das peias com que os homens iníquos lhe inibiam os atos, estabeleceu em ação de graças uma festa solene sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora e a fixou para o dia 24 de maio de 1814, aniversário de seu regresso a Roma. Exemplo A. Maria, socorro dos cristãos. As intervenções milagrosas de Maria em favor de seus fiéis servos são inumeráveis e cada dia nos fornecem provas novas dessa vigilância maternal. Ler-se-á com interesse a narração de um prodigioso fato ocorrido há alguns anos apenas. Em Ostra Brama, Polônia, venera-se desde alguns séculos uma estátua de Nossa Senhora das Dores. Esta milagrosa imagem é o objeto de uma grande romaria e conserva-se na bela igreja desta cidadezinha. Ora, durante o mês de março de 1896, um estrangeiro, que pelo sotaque parecia russo, apresentou-se uma tarde em casa do sacristão da igreja, dizendo: "Desejaria", disse ele, "queimar estas 2 velas diante da Madonna." E ao mesmo tempo tirava debaixo de seu casaco 2 círios enormes. É preciso acendê-los hoje mesmo e devem arder toda a noite até amanhã depois da missa paroquial, porque tem um negócio importantíssimo e urgente que deve decidir-se amanhã. Não tenho senão o tempo de recomendá-lo à proteção da Virgem Milagrosa. Se quiser, logo que o Senhor estiver pronto, iremos à igreja. Quero colocá-los eu mesmo diante do altar. Falo-ei de boa vontade, respondeu o sacristão, mas quando alguém me pede para deixar velas acesas durante a noite, devo passar a noite na igreja, por medo de incêndio. Sei, atalhou o desconhecido. Por isso, eis aqui 2 rublos para pagar-lhe o trabalho. A filha do sacristão preparou às pressas alguns alimentos para seu pai, deu-lhe um sobretudo, e os 2 homens seguiram para a igreja. O russo colocou ele mesmo os 2 círios de cada lado do altar, acendeu-os, ajoelhou-se durante alguns minutos e depois retirou-se, não sem ter ainda insistido com o sacristão para deixar as velas acesas até o dia seguinte, depois da missa, e, se fosse possível, até que fossem consumidas. Se aquilo suceder, acrescentou o russo, o senhor será o primeiro a receber notícias minhas. Uma vez sozinho, o sacristão deu uma volta pela igreja, tocou as Ave-Marias e fechou as portas. Em seguida, tendo feito a sua oração, ficou em observação na sacristia, ao lado esquerdo do santuário. Depois de alguns momentos, esteve com sono e adormeceu numa cadeira. De repente, parece-lhe ouvir uma voz que lhe diz: "Apaga, apaga os 2 círios." Acorda, olha, procura, e não achando pessoa alguma, julga ser isso tudo feito de um sonho. Torna-se a sentar-se e pouco a pouco seus olhos cansados cerram-se novamente. Mas apenas começa a dormir, percebe a mesma voz, de modo ainda mais distinto. "Apaga, apaga os 2 círios." O sacristão sai de novo de seu cantinho, dá uma busca e, como na primeira vez, não acha nada de anormal. Então, pergunta a si mesmo se não seria melhor, para acabar com a obsessão, apagar as velas para acendê-las só na missa. Mas lembra-se da promessa que fizera, do dinheiro que recebera, e acha que, em consciência, fica obrigado a deixar acesos os 2 círios, ao menos até depois da missa do dia seguinte. Enquanto assim refletia, toma o rosário e reza-o na sacristia, até que, vencido ainda pelo sono, adormece pela 3ª vez e profundamente.
Mas eis que pela terceira vez também a voz misteriosa acorda-o de sobressalto e com energia clama: apaga depressa os 2 círios. Não há dúvida. O bom sacristão entende que é preciso obedecer, porque é convencido de que essa ordem vem do alto. Apaga as 2 velas. Acaba-se a noite, o sacristão toca as ave-marias da manhã, abre as portas da igreja, prepara o altar e acende as outras velas, e às 8 horas, a missa reúne os fiéis. A filha do sacristão está também presente. Depois da missa, ela vai ter com o pai. Por que, disse ela, não deixastes acesas as velas, como aquele homem recomendou? Minha filha, respondeu o pai, a isso foi obrigado de modo bem singular. E ele narra tudo quanto ocorrera durante a noite. Nisso deve haver algum mistério, acrescenta ele. Quando estivermos sozinhos, levaremos as velas à casa para examiná-las. Talvez descubramos porque Nossa Senhora não quis que os círios daquele desconhecido ardessem diante dela. Depois que todos os fiéis saíram do templo, o pai e a filha tomaram as velas e logo repararam que têm um peso extraordinário. Não devem ser só de cera, observa o sacristão, porque são muito pesadas. Devem conter outra coisa. Enfim, vou certificar-me disso. Levando as velas, ambos voltaram para casa, e lá chegados, o pai lança a mão de uma faca, mexe na parte superior de um dos círios, nada de extraordinário. Continuando as suas pesquisas, quase no meio, a ponta da faca encontra um corpo resistente. Com infinitas precauções, tira a cera e reconhece que a torcida penetra num tubo de ferro. Não há mais dúvida, estão em presença de alguma conspiração sacrílega. O sacristão e a sua filha colocam os 2 círios bem devagar numa tina cheia de água e julgam que o melhor é dar parte imediatamente ao vigário. Alguns instantes depois, o pároco e o sacristão estavam perto do delegado de polícia. Informada de tudo, a autoridade foi com o padre à casa do sacristão. Tiveram cuidado de deixar na água os círios suspeitos e, com muitíssima precaução, descobriram cada um dos 2 tubos escondidos no meio da cera. Abrem-nos, estavam cheios de dinamite. Tudo fora calculado de modo que a matéria explosiva fizesse voar a igreja pelos ares, precisamente no momento da missa paroquial. Imaginem um pouco a horrorosa catástrofe a que escaparam os habitantes de Ostra Brama. A Santíssima Virgem velou sobre seus devotos, e foi graças à sua intervenção direta que o atentado infernal dos niilistas ou socialistas malograra completamente. Semelhante acontecimento deve aumentar a nossa confiança em Maria. É a mesma mão poderosa que preservara a Igreja da Madalena em Paris, que acaba de salvar de um modo mais prodigioso o santuário de Ostra Brama, e sem dúvida tem frustrado muitas outras tentativas criminosas, às quais os cristãos têm escapado sem mesmo o suspeitar. Aquela mão é a protetora tutelar de Maria, que se interpõe entre nós e todos os flagelos, conforme os tempos e as maquinações do inferno. Socorro dos cristãos, rogai por nós. 644. O que distingue a festa de Nossa Senhora dos Anjos e a torna tão cara a todas as almas piedosas? É a indulgência plenária concedida pelos soberanos pontífices, geralmente conhecida sob o nome de indulgência do Santo Perdão ou da Porciúncula. 645. Onde e como se originou essa indulgência?
na capela de Nossa Senhora dos Anjos. São Francisco de Assis passeava um dia pelo campo, meditando e pensava alistar-se nas tropas de Gualtério, de Brienne, que marchava contra Nápoles. De súbito, ouve uma voz que lhe diz: Francisco, vai e restaura minha casa. Vês que ela está em ruína. Francisco prostra-se de joelhos, mas a sua humildade, impedindo-lhe de compreender o sublime alcance dessas divinas palavras, toma-as em sentido material. Segue logo para Foligno, vende ali até seu cavalo e leva o dinheiro do padre Pedro, guardião da velha igreja de São Damião, suplicando-lhe que o empregasse no concerto de sua igreja. Foi próximo dela que São Francisco se estabeleceu com seus primeiros discípulos. Ora, numa noite do mês de outubro do ano de 1221, o santo fundador, prostrado na sua pobre cela, rogava a Deus com lágrimas pela conversão dos pecadores, quando foi avisado por um anjo para ir à igreja. Ali encontrou Nosso Senhor, sua divina mãe, e grande multidão de espíritos celestes. Francisco, lhe disse o Salvador, tu e teus irmãos tendes grande zelo pela salvação das almas. Fostes colocados no mundo como facho e sustentáculo da igreja. Pede, pois, o que quiseres para o bem dos povos e para a minha glória. Francisco pediu para todos os que visitassem aquela igreja, confessados e arrependidos, uma indulgência plenária de seus pecados. Depois, como que assustado de seu atrevimento, voltou-se para Maria, rogando-lhe que lhe apoiasse esse requerimento. A Mãe das Misericórdias intercedeu com efeito, e Nosso Senhor disse: Concedo-te o que pedes, mas que isto seja ratificado na terra pelo Papa, meu vigário, a quem foi dado o poder de atar e desatar. No dia seguinte, o Santo Patriarca seguiu para a Perúgia, onde estava o Papa Honório III, a quem requereu a indulgência. O Papa lhe disse: Francisco, pedes uma coisa grande e completamente contra o costume. Santo Padre, não vou-lo peço em meu nome, mas em nome de Cristo que me enviou. Faça-se segundo o teu desejo, disse o Papa, mas essa indulgência se ganhará apenas um dia por ano. 2 anos depois, dignou-se Nosso Senhor mesmo fixar o dia da indulgência, e disse a Francisco: será desde a noite do dia em que o apóstolo São Pedro ficou solto de suas cadeias até a noite do dia seguinte, 2 de agosto. Quando o sino do convento dá o sinal solene de que o dia do perdão se abre no céu e na terra, todos os religiosos de São Francisco desfilam em longas procissões pelo caminho de Assis. Segue o bispo com o clero, todos os grandes personagens eclesiásticos e os magistrados. As portas de Nossa Senhora dos Anjos abrem-se e o povo precipita-se com um entusiasmo de que é difícil ter uma ideia. Só se ouvem invocações, cânticos e soluços. Cada qual a seu modo testemunha a Maria, Rainha dos anjos e dos homens, o seu amor, o seu respeito, a sua gratidão. 646. Que fato deu lugar ao estabelecimento da festa de Nossa Senhora das Neves? No começo do ano IV, vivia em Roma um ilustre descendente das antigas famílias consulares. Sem filho, resolvera de combinação com a mulher consagrar sua grande fortuna ao Deus que lhe dera. Ambos preocupados com este seu projeto, a Santíssima Virgem deu-lhes a conhecer que queria ser a herdeira. Edificar-me-eis, disse-lhes ela, uma basílica sobre a colina de Roma, que amanhã estiver coberta de neve.
Era na noite de 4 para 5 de agosto do ano de 352, época em que são excessivos os calores na Itália. No dia seguinte, o Esquilino estava coberto de neve. A cidade inteira acudiu ao lugar do milagre. O Papa Libério, acompanhado de todo o clero, lá se dirige por sua vez. Conta-se ao povo a causa do prodígio. A igreja é edificada à custa dos piedosos cônjuges e recebe o nome de Nossa Senhora das Neves, nome venerável que ainda conserva. Em memória do Papa Libério, que a consagrou no ano seguinte, foi chamada Basílica Liberiana. A estes dois primeiros nomes juntaram-se outros não menos honrosos. Santa Maria do Presépio, por causa do presépio do Salvador que ali se conserva. E Santa Maria Maior, porque entre todas as igrejas de Roma, dedicadas à Rainha dos Céus, é a mais importante. O teto dourado com o primeiro ouro da América. A corte da Espanha, depois de recebê-lo das mãos do Cristóvão Colombo, quis dá-lo em homenagem a Maria e o enviou a Roma para ornar mais a bela igreja dedicada à Estrela do Mar. Era muito justo, porque o navio em que ia Colombo, quando partiu para sua imortal descoberta, chamava-se Santa Maria. 647. Porque a Igreja instituiu a festa de Nossa Senhora das Mercês, em memória da fundação de uma ordem religiosa do mesmo nome, a qual teve lugar em Barcelona no ano de 1218, em seguida a uma tríplice aparição da Santíssima Virgem. 648. Dai-nos a conhecer as principais circunstâncias deste memorável acontecimento. Desde muito, a maior e mais rica parte da Espanha gemia debaixo do jugo dos mouros, vindo da África. Grande número de cristãos, escravizados por esses ferozes adeptos de Maomé, tinham que sofrer toda a espécie de fadiga e maus-tratos, e viam-se diariamente expostos a perder o mais precioso de todos os bens, a fé e a inocência. Enfim, o céu teve compaixão destes desgraçados. No começo do século XIII, suscitou 3 homens de dedicação a quem inspirou a mais ardente caridade. Esses homens ilustres foram São Pedro Nolasco, nobre e rico francês, São Raimundo de Penaforte, sábio teólogo e eloquente pregador da Espanha, e Jaime I, o conquistador, rei de Aragão. Na noite de 1º de agosto de 1218, Rainha do Céu lhes apareceu e os convidou, pelas palavras mais suaves, a fundar uma ordem religiosa destinada a resgatar os cristãos cativos no meio dos infiéis. São Pedro, São Raimundo e o rei, depois de verificarem que cada um teve a mesma visão, não puderam mais duvidar. Desde este momento, resolveram fundar essa nova ordem, cujo fim era tão admirável. Chamou-se a Ordem de Nossa Senhora das Mercês para o resgate dos cativos. 10 dias após a tríplice aparição, São Raimundo subiu ao púlpito da Catedral de Barcelona. Em presença do rei, da corte, dos magistrados, anunciou ao povo o desejo que a Mãe de Deus manifestara. No mesmo dia, o bispo revestiu solenemente São Pedro Nolasco e mais 2 gentis homens, de um hábito branco e de um escapulário com as armas de Aragão. Aos 3 votos ordinários da religião, os 3 redentores acrescentaram um 4º, o de trabalhar o mais que pudessem para remir os cativos, embora fosse com o sacrifício da liberdade e da vida. São Pedro Nolasco foi nomeado mestre-geral do novo instituto. Cheios de reconhecimento e admiração pelos grandes serviços que prestava essa ordem heróica,
os padres não demoraram em aprová-la e instituíram a festa de Nossa Senhora das Mercês, que se celebra a 24 de setembro. No Brasil, no tempo da escravidão, as ordens terceiras das Mercês aplicavam à miséria da raça negra os princípios fraternais da Ordem de São Pedro Nolasco, e rara é, na terra da Santa Cruz, a cidade que não tem a sua igreja das Mercês, com a sua confraria quase toda formada de antigos cativos ou descendentes deles. 649. Que se entende por Santa Casa de Loreto? É a casa que testemunhou o grande mistério da encarnação, quando o arcanjo resplandecente de luz foi enviado do céu à terra para trazer ao gênero humano a maior e mais consoladora nova. Naquela casa morava uma donzela humilde e modesta. Provavelmente nela nascera, era a casa de seus pais, e esta virgem chamava-se Maria. Foi ali que Jesus Cristo habitou, submisso a José e a Maria, durante os 30 primeiros anos de sua vida mortal. 650. Como esta casa passou do Oriente para o Ocidente, da Palestina à beira do mar Adriático, foi milagrosamente transportada pelos anjos no fim do século XIII. A piedosa imperatriz Santa Helena fez encerrar a Santa Casa de Nazaré no magnífico templo, conservando intacta esta casa preciosa na qual a Santa Família habitara. Em todo o tempo, essa casa foi o santuário visitado pelos mais santos e ilustres personagens, entre os quais a história faz menção de São Luís, rei da França, que recebeu a Sagrada Comunhão ali, com extraordinárias consolações, no dia da Anunciação de 1252. Pouco depois, os muçulmanos do Egito fizeram uma irrupção no território da Palestina e destruíram o magnífico templo no qual se achava a Santa Casa de Nazaré, que assim ficou exposta a todas as profanações. Deus subtraiu ao furor dos ímpios este precioso santuário, e por meio de um dos maiores prodígios de que a história faça menção, atraiu mais do que nunca a atenção de toda a cristandade sobre um monumento tão digno de vosso respeito e veneração. Primeira transladação. No dia 10 de maio de 1291, viu-se de repente, perto de Trasate, na Dalmácia, uma pequena casa situada sobre um outeiro onde jamais se tinha visto nem a mais simples choupana. Mas a surpresa foi ainda maior quando se ouviram algumas pessoas afirmarem ter visto essa casa suspensa no ar antes de pousar sob o outeiro. Espalhando-se a notícia deste prodígio, o povo acode de todas as partes, examina o edifício de perto, nota com espanto que está assentado sobre um terreno desigual e sem alicerces. Além disso, à medida que penetra no interior, novos objetos excitam a curiosidade. Um altar, uma cruz, uma estátua de cedro representando Maria Santíssima com o menino Jesus. Entretanto, aí chega de repente neste santuário o pároco do lugar, por nome de Alexandre da Geórgia, que se achava doente desde 3 anos, quase sem esperança de sarar. Contou ele que lhe apareceu Maria Santíssima, a qual o curou e lhe disse que a casa recém-chegada no seu país era a mesma casa de Nazaré, onde, por obra do Espírito Santo, concebera o Verbo de Deus. Não é fácil dar uma ideia da alegria dos fiéis, vendo seu pastor repentinamente curado e ouvindo a narração da revelação que lhe fora feita por Maria Santíssima, a respeito da excelência do santuário com que todos foram favorecidos.
O governador da Dalmácia, Nicolau Frangipane, veio também visitar a Santa Casa. Admirado de tão maravilhosa transladação, manda a Nazaré 4 comissários encarregados de verificar: primeiro, se com efeito desapareceu a casa de Maria; segundo, se alguém atirou; terceiro, se os alicerces dela ficaram ali; quarto, se as dimensões dessas bases concordam com as das paredes da casa transportada em Trasate; quinto, afinal, se a pedra era a mesma. Os delegados, chegados a Nazaré, adquiriram plena certeza de que a casa venerada na Dalmácia era realmente a de Maria e de José. Mas não sabemos por que a Dalmácia perdeu tão depressa este precioso monumento. Segunda transladação. A transladação milagrosa da Santa Casa para a Dalmácia não era senão o princípio dos prodígios que Deus queria fazer para atrair a atenção do mundo cristão sobre um objeto tão digno de veneração. No dia 10 de dezembro de 1294, 3 anos e meio depois de ter aparecido na Dalmácia, a Santa Casa se elevou de novo nos ares e, atravessando o mar Adriático, foi colocar-se no meio de um bosque de loureiros, a pouca distância da cidade de Recanati, na marca de Ancona, 3 dias antes que o soberano pontífice Celestino V renunciasse à dignidade augusta de chefe da Igreja. O bosque de loureiros, no qual foi pousar a Santa Casa, parece ser a origem do nome que se lhe deu de Nossa Senhora de Loreto. Os primeiros chamados para contemplar este novo prodígio foram, como no nascimento do Salvador, simples pastores que velavam durante a noite, guardando seus rebanhos. Uma luz extraordinária que rodeava a Santa Casa inspirou-lhes o desejo de ver de perto a causa deste fenômeno. Aproximando-se, ficaram admirados à vista de uma casa desconhecida e dos objetos religiosos que encerrava, e cheios de uma profunda veneração, passaram o resto da noite em oração naquele lugar sagrado. A fama deste acontecimento espalha-se logo e atrai grande número de espectadores e piedosos romeiros. Em breve, este primeiro movimento da fé é poderosamente favorecido pelos milagres e graças extraordinárias que ali se recebem. Enquanto uma multidão de piedosos fiéis acode a esta nova fonte de graças, o inimigo do gênero humano se esforça para torná-las inúteis, infestando aqueles lugares com os furtos e as rapinas, por cuja causa ia diminuindo o concurso dos piedosos fiéis. Deus, porém, remediou bem depressa a este inconveniente com uma terceira transladação. Terceira transladação. 8 meses depois da sua chegada ao bosque de loureiros, a Santa Casa transportou-se de repente sobre um outeiro situado também a pouca distância da cidade de Recanati, lugar pertencente a 2 irmãos de uma nobre família. Mas como estes 2 irmãos se armassem um contra o outro, excitados pela cobiça das ricas ofertas que ali se faziam, pouco faltou que banhassem com o próprio sangue aquela terra santificada com a presença da augusta habitação de Maria Santíssima. Deus, porém, que não detesta menos as dissensões fraternais do que a cobiça, removeu ainda uma vez a Santa Casa para transportá-la a pequena distância sob um outeiro mais elevado. Quarta transladação. Esta última transladação deu-se quase no fim de 1295, 4 meses depois que a Santa Casa havia chegado sobre o outeiro dos 2 irmãos.
O lugar onde se acha ainda hoje é no meio do caminho que conduz ao porto de Recanati. O outeiro sobre o qual pousou foi depois nivelado e se acha agora no centro da cidade que ali se erigiu e tomou o nome de cidade de Loreto. As multiplicadas transladações da Santa Casa de Nossa Senhora não fizeram senão despertar cada vez mais a curiosidade e a devoção dos fiéis, não somente das províncias próximas, mas até dos países mais remotos, enriquecendo-se este augusto santuário com os mais preciosos donativos. 4 anos depois deste último e maravilhoso acontecimento, o concurso dos romeiros, já tão prodigioso, tornou-se ainda maior na ocasião do primeiro jubileu do Ano Santo, que se realizou em Roma em 1300. A Santa Casa de Loreto foi depois encerrada em uma vasta e magnífica igreja, começada por Paulo II e acabada pelos seus sucessores. O Papa Leão X imaginou os magníficos relevos em mármore branco com os quais estão cercadas as paredes da Santa Casa. Sisto V fez gravar na fachada, em caracteres de ouro, esta breve, mas sublime inscrição: Casa da Mãe de Deus, onde o Verbo se fez carne. Pode-se dizer, sem contradição, que este santo lugar se tornou um dos mais privilegiados de todo o mundo. A igreja forma uma cruz latina, cujo centro é coroado por uma magnífica cúpula, ornada de uma lanterna que o peregrino saúda de muitas léguas, como o navegador saúda o farol que vai dirigi-lo para o porto. Tudo quanto no Velho e no Novo Testamento se refere ao batismo se acha representado ali. 4 pequenas estátuas de um lavor delicado estão nos 4 cantos da pia batismal. A primeira representa a fé com esta divisa: ela não pode ser enganada. A segunda, a esperança, com estas palavras: ela não pode ser abalada. A terceira, a caridade, com esta inscrição: ela não pode ser dividida. A quarta, a perseverança, com esta legenda: ela não pode ser quebrada. Eis aí os maravilhosos efeitos do batismo e os grandes caracteres dos cristãos. A Santa Casa tem 29 pés e 8 polegadas de comprimento, por 12 pés e 8 polegadas de largura. As paredes são, não de tijolos, mas de pedras duras, de cor avermelhada, sobre as quais se serpenteiam pequenas veias amarelas. Nenhum alicerce sustenta a augusta casa, cujas paredes descansam sobre a terra nua e até de um lado, por causa da desigualdade do terreno, não tocam no chão. O antigo telhado já não existe. As suas telhas foram colocadas debaixo do pavimento atual. Uma peça do vigamento primitivo está ao nível do pavimento, onde, apesar de continuamente trilhada pelos pés dos peregrinos, não se estraga. À esquerda da Santa Casa, acha-se o Santo Armário. Ali se conservam 2 pequenas tigelas que serviram, com várias outras, para os usos da Santa Família. São de barro cozido, de uma cor esbranquiçada, listradas de vermelho. Atrás do altar há uma pequena cômoda chamada El Santo Camino, por causa da antiga chaminé colocada no fundo. Ali se conserva uma terceira tigela que por um feliz privilégio, escapou à expoliação francesa de 1797. Está coberta de lâminas de ouro, sobre as quais estão gravadas os 2 mistérios da Anunciação e da Natividade do Senhor. Bem que o tesouro, esvaziado pelas guerras e pelas pilhagens, tenha sofrido grandes desfalques,
ainda tem com que surpreender. Nele se vê multidão inumerável de corações de ouro e de prata, de estofos preciosos, cálices, pérolas, diamantes, quadros, castiçais, relógios, anéis, cruzes, estátuas, vasos, custódias, coroas, colares, rosetas, lâmpadas e outros objetos preciosos. É belo espetáculo o de todas estas riquezas oferecidas pelos pontífices e pelos reis, pelos príncipes e pelos cristãos de todos os países, ao Deus feito pobre para nos salvar, e à doce Virgem, nossa Mãe e dispensadora de todos os tesouros do céu. 651. Que nos ensinam estas festas tão numerosas e tão variadas, estabelecidas em honra de Maria? Ensinam-nos, primeiro, que a Igreja não se pode cansar de honrar a Santíssima Virgem, a qual, depois de Deus, tem a primazia no culto católico. Segundo, que tudo o que se faz é pouco ainda para estimular e animar a piedade, a confiança e o amor dos cristãos para com Maria. Terceiro, que em Maria tudo é santo, tudo é puro, tudo é digno de respeito e de veneração, até seu nome, até as pedras de sua paupérrima casa. Digamos, pois, com um piedoso autor: glória e reconhecimento à Santa Igreja, que, dando tantas honras à augusta Mãe de Deus, abriu aos povos católicos um tesouro inesgotável de graças e consolações. 652. Será suficiente aplaudir ao procedimento da Igreja que estabeleceu essas piedosas solenidades? Não, sem dúvida. É preciso ainda e, sobretudo, celebrar estas festas com fervor, a fim de tirar delas os frutos de salvação que elas produzem sempre, nos corações bem preparados. 653. Que devemos fazer para bem nos prepararmos? Primeiro, instruir-nos com muito cuidado de tudo o que se refere à festa, seu objeto, os motivos de sua instituição, os sentimentos que deve estimular em nós, e etc. Segundo, dispormos-nos a elas por uma novena, ao menos por um tríduo. Os servos de Maria, diz Santo Afonso de Ligório, celebram estas novenas com atenção e fervor. Em compensação, a Santíssima Virgem lhes dispense inumeráveis e especialíssimas graças. Terceiro, jejuar de vez em quando, se nossas forças o permitirem, ou fazer qualquer outra mortificação, por exemplo no sábado ou na véspera das festas de Maria. São Pedro Claver aumentava suas penitências corporais nas vésperas das festas de Maria. São Carlos Borromeu e Santo Afonso de Ligório, nesses mesmos dias, jejuavam a pão e água. Quarto, dar muitas vezes uma esmola por amor de Maria ou praticar qualquer outra obra de caridade, como visitar os doentes. As obras de misericórdia agradam muito à Mãe de Misericórdia. Quinto, na manhã da festa, meditar sobre o mistério do dia e assentar diante de Deus o que é conveniente fazer para que a solenidade seja eficaz para nosso adiantamento na virtude. Tal era o costume do ilustre Padre Francisco Soares, que empregava nesses dias 2 horas na meditação antes de celebrar a Santa Missa. 654. Que é mister fazer para bem celebrar as festas da Santíssima Virgem? Primeiro, assistir à missa e aos demais ofícios da Igreja. Segundo, aproximar-se com piedade da Sagrada Mesa. Terceiro,
visitar o altar de Maria e consagrar-se de novo ao seu serviço. Quarto, santificar esses dias pela oração e pela prática das boas obras. Exemplo B. Não se deve trabalhar nos dias santos. Na manhã do dia da Assunção de Nossa Senhora, um lavrador preparava-se para ir trabalhar em seu campo. Um vizinho, bom cristão, pediu-lhe caridosamente que não o fizesse, por ser um dia de grande festividade da igreja. Isto não passa de uma asneira, respondeu o lavrador. Não me incomodo com seu dia festivo. Descanso e trabalho quando me apraz. Mas não sabes, amigo, que é hoje a festa da Assunção, a maior festa que a igreja celebra, em honra de Maria Santíssima? Que me importa? Se a Virgem tem algum poder, mostre-o. Dizendo isto, encaminhou-se para o campo, desafiando assim as leis da igreja e provocando a justiça de Deus com suas palavras ímpias. Passou o dia inteiro a lavrar no seu campo e não voltou para casa senão à boca da noite. Depois da ceia, deitou-se cheio de saúde. Mas era ali que a justiça de Deus o esperava. Na manhã seguinte, seus parentes acharam-no estendido sobre a cama, sem fala, sem movimento. Estava paralisado. Violara as leis da igreja, trabalhando num dia proibido. Motejara na Santíssima Virgem, negando-lhe o poder, e Deus o castigou por onde pecara, pondo-o fora do estado de trabalhar e falar. Sejamos fiéis em cumprir as leis da igreja e nunca trabalhemos nos dias santos, salvo o caso de verdadeira necessidade e com licença. 655. Que é consagrar-se ao serviço de Maria? Consagrar-se ao serviço de Maria é dar-se a ela para sempre, é oferecer-lhe sem reserva para empregá-la em seu serviço e glória, tudo o que temos e tudo o que somos. Nada mais próprio do que este ato, se for sincero, para nos conciliar o afeto desta augusta rainha, interessá-la em nossas necessidades e assegurar-nos a sua poderosa proteção. 656. Além disso, que devemos fazer para estimular nosso fervor nos dias de festas de Maria? Devemos pedir-lhe uma graça particular ou a virtude mais acomodada ao mistério da festa, como, por exemplo, na festa da Imaculada Conceição, a pureza, na Natividade, o fervor, o desapego deste mundo, na Anunciação, a humildade, na Visitação, a caridade para com o próximo, na Purificação, a obediência aos superiores, na Assunção, o desejo do céu e a boa morte, e etc. Exemplos. Exemplo C. Um pai convertido por sua filha. Quem trouxer devotamente a medalha milagrosa e rezar a bela invocação que está escrita ao redor, experimentará a misericórdia da Santíssima Virgem. Assim falava um padre missionário na Catedral de Lyon. Ao descer do púlpito, distribuiu aos fiéis uma grande quantidade dessas medalhas. Ora, no auditório, achava-se uma criança de 7 anos apenas, que ouviu as palavras do pregador e resolveu experimentá-las. Chegando em casa, seu primeiro cuidado foi mostrar a sua medalha ao pai, o qual, sem ser mau, vivia longe das práticas religiosas. Olha, papaizinho, que bonita medalha o padre me deu. O que mais me agrada é a oração que está ao redor. Leia, papai. E o bom homem, sem suspeitar o artifício da pequena, leu. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
A menina abraçou seu pai com alegria. Já papai rezou a oração uma vez, dizia ela interiormente. Se eu conseguir fazê-lo rezar mais 2 vezes, confessar-se-á e tornar-se-á bom cristão, segundo a promessa do padre. No dia seguinte, a criança foi ter de novo com o pai e conseguiu uma segunda vez o seu intento. Agora estás satisfeita? Disse-lhe o pai. Espero que me deixarás em paz com tua medalha. A menina, com efeito, estava satisfeita, porém, não completamente, achando dificílimo vir a cabo de seu último desejo. Depositou sua causa nas mãos de Maria e não foi frustrada em suas esperanças. No dia seguinte, foi ter de novo com o pai, no escritório. Não lhe falou de nada a princípio, porém mostrou-se muito graciosa, muito acariciadora, e reparou que o pai correspondia comovido às suas delicadezas. Aproveitou a ocasião para mostrar-lhe a medalha. É preciso confessar que esta medalha te faz muito feliz, minha filha, disse o pai sorrindo. Pois não, respondeu a menina, mas sê-lo-ia ainda mais se o Senhor quisesse ler em voz alta a bela oração. Para ser-lhe agradável, o pai leu outra vez. Apenas se acabaram as últimas palavras da invocação, ó Maria concebida sem pecado, a menina, com muita alegria, bateu palmas, dizendo: Louvado seja Deus e Nossa Senhora, estou feliz e satisfeita. O pai, maravilhado por essa demonstração espontânea, perguntou-lhe por quê. A menina não se fez rogar muito e narrou as palavras do padre sobre a oração, acrescentando apenas: Agora, papai, espero que o Senhor vá confessar-se. Mamãe estará tão satisfeita, porque há poucos dias, entrando no quarto dela para tomar-lhe a bênção, achei-a de joelhos, rezando e chorando, e convidou-me para fazer outro tanto em prol da conversão de meu querido papai. Seria lastimosíssimo para nós ficarmos separados durante a eternidade toda, enquanto estamos tão unidos durante a vida. O pai, enternecido até as lágrimas por estas singelas palavras, aperta a filha ao peito e promete-lhe, dora em diante, fielmente desempenhar de seus deveres de pai católico. Cumpriu a palavra e foi até a morte um cristão fervoroso. Exemplo de o pergaminho. Um clérigo, por nome Teófilo, homem virtuoso, por humildade recusara ser bispo. Elegeu-se então outro. O novo prelado, conhecendo o valor de Teófilo, deu-lhe o cargo de tesoureiro da igreja de Adana, na Cilícia. Em breve, inventaram-se calúnias contra ele, e o bispo, sem indagar das queixas, prestou ouvido aos acusadores e exonerou o tesoureiro de seu cargo. Teófilo, ferido na sua honra, ficou pesarosíssimo. Chegou a tais sentimentos de amargura e despeito que resolveu empregar todos os meios para triunfar de seus inimigos e receber satisfação. Pediu conselho e socorro a um judeu. Este convidou-o para uma reunião na noite seguinte. Aconteça o que acontecer, disse-lhe o judeu, não vos assusteis, e sobretudo nada de beatice, nem sinal de cruz. Está dito. O judeu e Teófilo foram a uma reunião infernal, presidida por Satanás em pessoa. Ambos se prostraram ao chegar, como para cumprimentar. O presidente Satanás prometeu restabelecer Teófilo no seu cargo, com a condição que este renegasse por escrito a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. O infeliz clérigo resolveu-se a comprometer este crime horrível. Redigiu o escrito, assinou-o com o nome e entregou-o a Satanás.
Pouco depois, a verdade veio a lume. O bispo ficou a par das calúnias, reintegrou Teófilo no cargo de tesoureiro e tratou-o com mais carinho do que nunca. Deus teve pena deste justo de outros tempos, agora grande pecador e apóstata. Na sua misericórdia infinita, perturbou-lhe o coração com um violentíssimo remorso. Teófilo não teve mais descanso, nem de dia nem de noite, pensando em sua infame apostasia e no escrito deixado nas mãos do demônio. Recorreu a Maria Santíssima, a advogada dos pecadores. Não suplicou em vão. Maria apareceu-lhe dizendo que, por sua parte, estava perdoado, mas o crime era maior por ter renegado o seu divino Filho e precisava uma grande penitência para ser perdoado. Teófilo continuou a rezar, jejuar e mortificar-se. Ao fim de 3 dias, Maria apareceu-lhe de novo, dizendo que Jesus o tinha perdoado. Teófilo, agradecido, correu prostrar-se aos pés do bispo, confessou publicamente o seu crime, louvando e bendizendo a Maria. No entanto, o escrito estava sempre nas mãos do demônio. Teófilo ajoelhou-se junto ao altar de Maria, rezou com fervor e, cansado, adormeceu sobre os degraus do altar. Ao despertar, o fatal pergaminho estava colocado sobre seu peito. Suas ações de graças foram tão fervorosas que seu corpo, já alquebrado pela sua veemente contrição, não pôde resistir à emoção da alegria. No fim de alguns dias, faleceu com fama de santidade e foi agradecer a Maria no céu. Exemplo E. Os nomes de batismo da Santíssima Virgem. César Alexandre Louis Lenormand parece representar o tipo de capitalista um pouco pretensioso que, depois de uma vida sóbria, econômica, laboriosa, honesta, goza no declive da vida de certa abastança. Desempenhara o papel de caixeiro em diversas cidades durante uns 30 anos. De volta à terra natal, declarara-se a favor da religião. Era amicíssimo do vigário. Assistia à missa paroquial todos os domingos e dias santos. Entretanto, no tempo da Páscoa, não se desobrigava. Uma grande objeção lhe atribulava o espírito. Na minha mocidade, dizia ele, havia apenas uma Santíssima Virgem. Agora, chego a Uberaba, encontro Nossa Senhora do Rosário. Sigo para São Paulo, vejo Nossa Senhora da Aparecida. Vou para o Rio, tenho Nossa Senhora de Copacabana. E ainda mais inventou-se Nossa Senhora da Penha, na Vitória. Nossa Senhora de Nazaré, no Pará. Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre. E talvez muitas outras Nossas Senhoras que eu não conheço. Ora, isso não passa de invenção de padres. Eles não deveriam enganar as pessoas assim. Se houvesse só uma única Nossa Senhora, desobrigar-me-ia pela Páscoa. Meu amigo, lhe disse um dia o vigário, prometa-me desobrigar-se pela Páscoa. Se eu provar que há só uma única Santíssima Virgem. Perfeitamente, senhor padre, palavra de honra que o prometo. Mas o senhor não o conseguirá. É impossível. Pois bem, escute-me, é muito simples. Se hoje um aviso do banco lhe anunciasse que um comerciante de Uberaba lega 10 contos de réis, o seu antigo caixeiro César Lenormand, o senhor aceitaria? Perfeitamente, sou eu. Muito bem. E se amanhã um novo aviso do banco lhe anunciasse que um comerciante de São Paulo lega 10 contos de réis a seu antigo caixeiro, Alexandre Lenormand, o senhor aceitaria? Não há dúvida, sou eu.
E se depois de amanhã um terceiro aviso do banco lhe anunciasse que o comerciante do Rio de Janeiro lega 10 contos de réis ao seu antigo caixeiro, Luiz Lenormand, o senhor aceitaria? Perfeitamente. Pois bem, disse o vigário sorrindo, se o senhor teve a fantasia de tomar cada vez um novo nome de batismo nessas diferentes cidades, César em Uberaba, Alexandre em São Paulo, Luís no Rio, o senhor conservou sempre o mesmo nome de família. Meu amigo, é a mesma coisa que se dá com a Santíssima Virgem. Sendo ela tesoureira de todas as graças do céu, e como existem nesta terra da Santa Cruz numerosos santuários nos quais espalha seus tesouros às mãos cheias, deram-lhe vários títulos de glória, mas não há senão uma só Nossa Senhora. Oh, entendo, senhor padre. A Virgem tem muitos nomes de batismo, não é? Como quiseres, meu amigo. Trate de nomes de batismo aquilo que chamamos invocações ou títulos de glória, mas fique entendido e demonstrado que há só uma Santíssima Virgem. Então, cumpre comungar pela Páscoa. Perfeitamente, senhor padre. Prometi e quero cumprir a minha palavra de honra. Assim foi feito.